minha graduação, que eu venho estudando, algumas partes da obra de Riquet, o meu TCC de graduação, lá nos idos anos de 1992, né? Eu tentava pensar a questão do impessoal, o pessoal e o impessoal em Riquet, sobretudo naquela obra História e Verdade. E o meu mestrado, então, eu trabalhei a hermenêutica crítica do Riquet, né? E no doutorado, então, eu trabalhei o problema da promessa. A minha tese é sobre essa questão da promessa, sobretudo em si mesmo como outro e também em percurso do reconhecimento. E atualmente, então, aqui na universidade eu venho me dedicando a estudar as obras do autor, né? Eu creio assim que é uma lacuna assim na minha reflexão, que é sobretudo as obras de finitude e culpabilidade. Essas obras aí eu não lidei ainda, né? E a simbólica do mal, alguma coisa, tá? Mas o meu trabalho se concentra mais na última fase do autor, que no caso, si mesmo como o outro, depois o justo um e 2, né? E a minha pesquisa atual na universidade é justamente voltada para o estudo dessas duas obras do autor, né? O Justo um e o Justo 2, né? Que eu entendo que é uma obra que vem complementar, de algum modo, as abordagens de si mesmo como um outro, né? E toda ela está construída sobre esse influxo, né? Da sua pequena ética, né? Aqueles três momentos lá da, da visão teleológica, deontológica e da sabedoria prática. Bem, e a questão, então, da justiça no Riquet, né? Ele desenvolve nessa obra aí, O Justo um e 2. Mas, assim, o meu problema de pesquisa é exatamente pensar se a gente poderia falar, né, numa hermenêutica jurídica em Riquet. E a primeira questão me parece que o Riquet tem um sentido amplo, tanto da justiça quanto da própria hermenêutica, porque ele, de fato, pertence a essa tradição da fenomenologia, né, e da hermenêutica. E, de outro lado, ele tem uma compreensão, ele tem um sentido amplo da justiça que não só o sentido meramente jurídico, né? Mas ele aborda essa questão do jurídico. E foi esse aspecto que eu tratei, né, que eu estou tratando, tá, nas minhas pesquisas atuais. E eu tive, então, assim, fiz uma contribuição para um livro de um ex-aluno meu, onde eu apresentei um pouco essas questões do jurídico em Paul Ricoeur, né? Mas aí, esse texto que eu mandei para vocês, tá aí mais ou menos é um pouco uma compilação de textos do Ricoeur, né? De O Justo um, onde eu coloco um pouco a problemática, assim, da justiça, né? Depois eu entro especificamente nessa análise mais, vamos dizer assim, restrita, né? Da justiça, que é o problema do jurídico, né? Mas o próprio Ricoeur, ele tem uma relação com o jurídico
que dão o verdadeiro valor mesmo, né? Embora ele não seja um, alguém que lide com o direito, ele teve um diálogo muito grande aí com esse grupo de juristas na França, né? Claro, eu também não sou um operador do direito, né? Então, essas teorias ainda eu estou desenvolvendo e quero pesquisar bastante o Dworkin, o Alex, né? Eu acho que são grandes matrizes assim para se pensar a possibilidade de uma hermenêutica jurídica. E aí eu queria ver com vocês como vocês gostariam, né, que eu abordasse essa discussão, porque como eu não fiz lâminas, eu também não tenho assim material assim para exposição, tá? A minha sugestão é que a gente fizesse uma leitura, né, aqui eu queria até projetar o texto, né, se fosse o caso, mas eu não consegui entrar no Meet aqui, né, eu estou falando pelo celular. Mas que a gente talvez ou fizesse uma sessão de, não sei se todos leram aquele texto que eu mandei, né, uma pequena contribuição, então, né, para pensar esta questão, mas eu passaria, então, a leitura a partir do ponto 2.1, né, que seria essa contribuição mais específica do Riquet, né, para esse problema do direito, né, pensar o direito. E ali ele coloca, né, essa relação do direito com a moral e a política, ele dá o verdadeiro valor, né, do jurídico para a filosofia. Mas depois disso, veja, e aí vocês têm um texto que é bastante raro, porque esse texto aqui eu não sei se está disponível, eu não vi nenhum livro ainda publicado, tá? Mas como eu estudei um ano no Fonriquer, né, que eu fiz o meu doutorado sanduíche, aí eu fotocopiei todos os artigos lá do Fundo Riquer desde os anos, eu acho que o primeiro artigo do Riquer é em 1934, tá? Então, eu tenho todo esse material disponível e eu não sabia desse texto aqui do Riquet. Tá? E aí, que eu mandei para vocês, inclusive, Le problème de la liberté de l'interprète en herméneutique générale et en herméneutique juridique. Né? Que parece um texto fantástico. Assim. Claro que esse texto aqui foi aproveitado uma parte dele, justamente que é deixa eu ver aqui, a segunda parte, onde ele que está no justo um, né? Que é da interpretação, de la interpretação à l'argumentação. Né? Toda essa parte aí é uma parte que está no justo um, né? Mas tem uma parte inicial muito interessante aqui, que é justamente esse problema da liberdade do intérprete, né? E, e quando eu apresentei o trabalho, né, numa live, porque esse artigo que eu publiquei aí, eu fiz uma live recentemente com todos os que participaram do livro, né, esse pequeno livro. E, claro, aí vocês veem que tem uma parte onde eu tento exatamente mostrar quais as inflexões que teria essa problemática dentro da hermenêutica jurídica, né? E aí eu já venho lendo assim muitas coisas daquele site do Conjuro, porque eu confesso a vocês que a partir de 2016 eu comecei a me preocupar com isso, porque e até de me familiarizar um pouco mais com essas problemáticas do direito, por conta de toda essa bagunça institucional, né, que ocorreu aí.
onde a questão jurídica estava muito forte, né? Uma espécie de juridização da política, né? E uma politização do judiciário, tá? E aí eu realmente direcionei um pouco minhas pesquisas para esse âmbito, por conta de tentar entender um pouco melhor e se o Riquer talvez pudesse dar alguma contribuição, né, para pensar esses problemas aí, né? E, e aí eu sei que eu li não cheguei nem a concluir uma das obras do Working, que é Levando os Direitos a Sério. Então isso faz parte também das investigações que eu vou fazer, né? Uma leitura desses autores que o Riquer cita no texto. Então, para a gente entender o Riquer, é um autor de uma complexidade muito grande, porque, veja, ele traz os dois autores para o debate, né, que é o do Working, que é o grande pensador mesmo do direito contemporaneamente falando, né, e o Alex, né, ou seja, claro que ele procura, então, tratar, isso faz parte do método riqueriano, essa necessidade de entrecruzar posições conflitivas. Tá? Então, o pensamento do Riquet vai avançando assim, né? E esse texto, especificamente, a argumentação, digo, interpretação e argumentação, que eu coloquei aí para vocês também, né? Ele dialoga com toda essa tradição contemporânea e, sobretudo, inglesa. Veja, o Riquet, ele, depois de 1970, com todo o problema lá da revolta estudantil, acho que é muito interessante ler a biografia do Riquet, né, para a gente entender um pouco a situação da França, né, e como é que o Riquet se situou diante dela. E a partir de 1970, então, o Riquet se afasta mais do cenário intelectual francês. Todas as reflexões que o Riquet fez, né, assim, depois, aí, por exemplo, indo texto-ação, tem aquele outro texto, Teoria da Ação, né, que foi publicado, que é uma parte desse curso, tá? E alguns textos também que está no conflito das interpretações, né? Mas uma outra parte também está em teoria da interpretação, que é um texto que já contempla esse aspecto, assim, vamos dizer assim, da ida do Riquet para os Estados Unidos, desde 1955, o Riquet já tem esse intercâmbio com a faculdade norte-americana, a partir de quando, depois da guerra, então ele foi trabalhar na, em Chambon-sur-Lignon, que é um planalto lá no centro da França, onde ele teve, então, estudou num colégio um liceu, né? Quer dizer, ele estudou não, digo, ele lecionou nesse liceu e onde ele também elaborou sua tese sobre a vontade, né? E ele tinha contato lá com essa escola dos quakers, né? Os quakers americanos e tal, que protegeram muitas crianças no período da guerra, né? Crianças judias. E aí ele passou a ter esse contato com os Estados Unidos, né? Então ele também foi um dos primeiros filósofos a fazer essa discussão com a filosofia analítica. E foi trabalhando, por exemplo, eu acho que ele foi o primeiro a escrever sobre Rawls, né? Muito antes da própria tradução francesa que ocorreu, acho que 10 anos antes, por exemplo, né? Ele já vinha discutindo esses filósofos. E o Dworkin também é outro filósofo aí que parece que é um crítico, né, do
próprio Rawls, né? E ele vem, então, se apropriando dessa tradição de pensamento. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele percebeu essa forte influência da filosofia analítica, né? E para a gente ter ideia de como isso tem um impacto na obra do Ricoeur, quando a gente vai ler, por exemplo, Si Mesmo como o Outro, você necessariamente tem que mergulhar nesse debate aí da filosofia analítica. Então, eu estava dizendo para vocês que eu estava. E aí eu comecei a me envolver um pouco com a leitura do Dworkin, e eu não cheguei nem a concluir essa obra aí, mas tem o Dworkin comenta um caso, né, de um neto que matou seu avô. E depois eu vi alguns vídeos aí, o pessoal narra muito esse caso aí. E aí provavelmente tem juristas aqui no grupo, né, esse seleto grupo aí, que eu gostaria de dizer que fico muito feliz, né? Eu acho que o Riquelme tem uma boa contribuição a dar também nessa discussão, embora ela seja, vamos dizer assim, é uma contribuição, né? Não é assim, ele não é um jurista, ele não quer realmente propor uma nova teoria, né? Mas pensar a possibilidade de articular essa dimensão da interpretação, porque eu acho, e da argumentação. Eu acho que a dimensão mais forte do Ricoeur é a própria interpretação. Então, no meu entendimento, ele estaria mais do lado do Dworkin do que do Alex. Só que ele diz que não é suficiente, né? Ou seja, a argumentação, ou seja, essa espécie de discurso, né, da argumentação, é um fator importante para a própria hermenêutica, no sentido de que ela pode se tornar ou se apropriar dessa raiz crítica. E no meu trabalho lá, acho que eu concluí a minha dissertação, né, que era sobre hermenêutica crítica, então eu pensava um pouco essa questão da relação entre crítica das ideologias e hermenêutica das tradições, né? Então, a dimensão da crítica é uma questão que o Ricoeur, que está forte no Ricoeur, né? E ele acha que tem que haver uma espécie de dialética, tal como ele pensa que deve haver uma dialética entre argumentação e interpretação. Mas, e aí, nesse texto do Work, né, ele conta o caso de um neto que matou seu avô para receber a herança da família. A lei nada dizia sobre a motivação criminosa para o direito de herança. E a Suprema Corte inglesa julgou o caso alegando que o herdeiro não poderia ser o beneficiário de um crime, tendo como princípio uma ação criminosa. Veja, me parece, aí eu quero que os colegas do direito também me corrijam se eu estiver errado, né? Pelo menos alguns vídeos. Claro que o Riquet trata aqui, numa parte, ele fala sobre princípios e regras, né? E que me parece que a teoria do Working seria uma teoria integradora do direito, no sentido de que ele procura pensar a possibilidade de sempre haver uma tentativa de uma resposta, né? Para, mesmo que o direito, né, não possa dar, não esteja necessariamente na lei, né? Por exemplo, os casos difíceis, tá? E me parece que ele defende uma teoria principialista do direito. A gente poderia dizer, por exemplo, como isso tem uma influência no direito, né? No caso, por exemplo, daquela. Em alguns, eu não quero dizer que sejam todos, mas me parece que em algumas instâncias aqui
se, se autorizou, né, alguns juízes autorizaram, né, o casamento homoafetivo, baseado no princípio da dignidade humana. Então, vocês veem que esse princípio foi colocado à frente do que diz a lei, né? Porque a lei define, né, homem, o nosso direito civil, né, lá no artigo 1, acho que é esse aqui, é no artigo 1723, até pesquisei isso aí, né? Ele define homem e mulher, né, como o casamento só de homens e mulheres, né? E a partir de um princípio, baseado no princípio da dignidade humana, o juiz julgou não sei se foi uma ação, enfim, eu não saberia me dizer, não saberia dizer como isso foi realmente defendido aí, né, se virou claro, a lei precisaria de uma ação, uma, uma ação aí, jurídica para que isso se transformasse, se modificasse a lei, né? Mas o juiz teve essa liberdade, então, vamos dizer assim, de interpretar favoravelmente, né, esse caso em função de uma demanda social, né? Então, a gente poderia pensar, bom, isso seria uma instrumentalização do, da justiça, né? Uma espécie de interferência política, né? Mas veja, se vocês puderem ler aquele artigo do Riquet, a interpretação e argumentação, ali vocês vão ver que ele defende essa ideia de que o direito não está desconectado da sociedade, né? E isso também dá uma abertura, e isso é um fato, né? Só que me parece, e alguns juristas aí então começaram a gritar, né? Tá? No sentido assim de que, por exemplo, os, os positivistas, né, poderiam, ou vamos dizer assim, uma pessoa conservadora poderia utilizar um argumento positivista, tá, para negar essa possibilidade de haver um, um casamento homoafetivo. Né? É claro que o nosso direito, né, a nossa tradição do direito, ela é bastante positivista, no sentido assim de que nós, não vou dizer que é casuística, né, evidente, né, mas ela prescreve de forma muito extensa, né? Ela não coloca poucas coisas como parte da Constituição, mas ela é totalmente explicitada. Isso é o valor, eu acho que para alguns pode ser um valor, né? Mas a tradição americana e inglesa é uma tradição da jurisprudência, porque a gente lendo do Orkney, a gente se dá conta disso, né? Na qual vale muito aquilo que os tribunais julgaram, né? Então, abre-se então um precedente para que os próximos casos sejam sejam julgados a partir daquilo que já foi julgado, né? Então se cria uma espécie de uma história assim da compreensão do próprio direito. E isso permite aí, com todas as letras, dizer que o direito é muito mais dinâmico do que o nosso, né? O nosso direito é mais positivo, mais especifica mais a lei, né? Mas aí os juristas, né, sobretudo em função do julgamento que houve aí para incriminar o ex-presidente Lula, começaram a gritar, né, também, porque
E tem um jurista que eu gosto eu li muita coisa assim, que deve ser bastante conhecido aí no âmbito do direito, que é o Lênio Streck, né? E, aliás, ele tem um trânsito muito grande dentro da filosofia também. E o Lênio diz que nós estamos aí numa espécie de um solipsismo jurídico, né? Então, eu realmente me preocupo com essa questão do solipsismo jurídico, porque às vezes as pessoas leem essas teorias de forma muito equivocada no Brasil e acabam entrando praticamente numa certa arbitrariedade da interpretação da lei, né? Quase como aquilo que o Humberto Eco fala, né, da superinterpretação. Não sei se vocês leram aquele livrinho dele, que é muito interessante, Interpretação e Superinterpretação. E lá ele conta o caso do Jack Stripador, né, que acho que é do século XIX, se não me engano, né, que ele justificava seus crimes com base numa interpretação do Evangelho de São João. Vocês veem, né? Loucura isso. Então, ou seja, esse caso aí, né? No mínimo aqui há uma interpretação equivocada, né? Tá? Então, e me parece que no direito está muito mais evidente essa questão, né, de que ah, não estou fazendo um argumento positivista, mas de que o próprio Gadamer, né, ele tem uma partezinha lá do seu texto que fala sobre a hermenêutica jurídica, embora ele não acha que toda a dogmática jurídica, na verdade, tem uma relação com a história do próprio direito, né? Então, não dá para fugir, né? Mas eu achei interessante, eu acho que o Bert, também, que é outro hermeneuta aí, né? Ele faz essa relação, ele fala de dogmática jurídica. O Bert parece que tem um texto sobre a hermenêutica jurídica, eu não li. Aí eu queria consultar, isso aí vai ser parte dos meus estudos posteriores, né? É, mas você vê que no direito há essa espécie de restrição, tá? É, e o requer ou seja, é mais difícil você criar uma superinterpretação no direito, porque o jurista ele se baseia na lei, né? A sua argumentação tem que partir dali. Claro que quando é um caso difícil, há maior margem de, da interpretação do juiz. Mas isso não, de forma alguma, é o que aconteceu no âmbito da Lava Jato, por exemplo, de se criar verdadeiros espantalhos jurídicos aí, né? Que eu diria o seguinte, detonou com os advogados, certo? O direito é isso? O direito é essa, desculpe a palavra, essa palhaçada aí, né? Então, assim, eu digo assim, então para que existe advogado, né? Se cada um pode, é só o título lá e, e claro, aí tem toda a questão desse aspecto aí da nossa democracia no qual os nossos juízes aí parece que estavam diante da mídia lá, né? E, e começaram uma espécie de uma espetacularização do judiciário, né? Que nos levou a essa situação deplorável que estamos hoje, né? Então, eu queria só mencionar alguns aspectos aí, né, que dessa, por exemplo, a condução coercitiva, o argumento do domínio do fato, os atos de ofício indeterminado, que eles são
verdadeiras quimeras jurídicas aí, que foram criadas, né? Tá? E, e, e isso me parece que cria uma espécie de um solipsismo jurídico, né? Ou seja, então o Lênin Streck ele coloca um pouco essa questão, dizendo que as pessoas se apropriaram do working assim para transformar o próprio direito brasileiro, que é muito mais positivo, e a nossa Constituição é excelente, né? Uma das melhores constituições do mundo, né? Então, por que não ir à lei se já está ali, né? E isso não significa um positivismo jurídico, né? Mas é uma espécie de proteção da nossa democracia, de algum modo. E se possa levar em consideração o que diz a palavra, né? Então, se vocês lerem aquele texto a liberdade do intérprete em hermenêutica geral e hermenêutica jurídica, lá o Riquet começa exatamente a mostrar como há esse limite da própria linguagem. A linguagem é ao mesmo tempo langue e parole, né? Ela é uma fala, mas ela é um código, né? Então você não pode dizer que uma cadeira é um copo de água. Tá? Então a própria linguagem impõe aquilo, contrainte, diz os franceses, uma restrição. Então, claro que há liberdade, mas a liberdade é a liberdade, sim, do intérprete, né? Mas você não pode ler vamos dizer assim, você não pode cometer um crime baseado no Evangelho de São João, né? Tá? Então aí provavelmente nós temos um problema, né? Mas a gente poderia dizer que no próprio nível da instância do discurso, tá? Há uma certa limitação, né? Por exemplo, a teoria dos atos de fala. Quer dizer, essas teorias todas nos ajudam a entender que há regras constitutivas dentro da própria linguagem, né? Tá? E que isso nos ajuda a, explicando melhor, a gente compreender, né? E não logo partir para uma arbitrariedade. Talvez, claro que no momento da aplicação da lei é que é forte, né? Que é aí que vê. E aí um caráter importante da hermenêutica jurídica é exatamente essa dimensão da aplicação, né? Que é onde também aparece a possibilidade da interpretação. Então, eu estava falando desse termo francês, né? Contrainte, que significa, na verdade, constranger, coagir. É o que eu disse. A cadeira é cadeira, não é um copo de água, né? Então vocês veem assim que o Riquet está preocupado, né, nesse texto, sobretudo, com esse texto que eu mencionei para vocês, né, que eu mandei para vocês, lá do Fundo Riquet, né, o problema da liberdade do intérprete. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: o intérprete não é tão livre assim. E outra coisa, aí eu teria que conferir, mas eu tenho certeza que eu li isso. Aí vocês confiram naquele artigo lá, o que é um texto, né? Parece que o título é assim. E, no livro do texto ação. E me parece que lá o Riquelme fala o seguinte, se eu não estou enganado, eu fiquei de conferir isso até, para aquela fala que eu fiz, né, pra, né,
uma live que eu fiz aí sobre esse artigo, né? E eu acabei não dando tempo aí de eu ler isso aí. Mas ele diz o seguinte, que o texto tem um número um número limitado de construções possíveis, certo? E isso é um pouco essa questão, né? De que não dá para tirar cobras e lagartos de onde não tem, né? Então, me parece que há uma espécie de constrangimento da própria linguagem, vamos dizer assim, né? Uma restrição do intérprete em relação, mesmo que haja um processo de argumentação jurídica, isso está, vamos dizer assim, quem deve dirimir as disputas é o próprio texto, né? Aí eu não sei se tem algum estudioso do Gadamer, mas eu lembro de ter lido, né, há um tempo atrás, né, mas ele fala, e o Riquet parece que traz isso também, né, sobre a coisa do texto, né? Então esse é o parâmetro. O parâmetro é a lei ou a coisa do texto aí, a partir do qual a gente interpreta, né? Então isso é muito importante para a gente não pensar. Eu acho que há muitas leituras equivocadas até do próprio Gadamer, porque, na verdade, claro, ele colocou um problema epistemológico importante, assim, de dizer que a hermenêutica, no fundo, ela deve se relacionar com a nossa pré-compreensão, né? E isso ou seja, claro que o Gadamer retoma um pouco essa problemática, né? Nas ciências do espírito aí ele vê que retoma o problema do Schleiermacher lá, né, que de fato há uma universalização ali, porque se a gente pegar um pouco a história da hermenêutica, a gente vai verificar, de um lado, é, Agostinho, lá o Agostinho, né, dizia o seguinte, que a interpretação entra onde o texto não está claro, ou, vamos dizer assim, nas passagens obscuras da Bíblia, né? Tá? Então ali, claro que ali eu não lembro qual o texto do Agostinho, mas inclusive eu já trabalhei com os alunos esse texto do Agostinho que está naquele livro, uma coletânea de artigos sobre hermenêutica, textos de hermenêutica. Tá? Até esse livro está esgotado, eu até vou procurar aí na internet ver se eu acho. E tem um texto do Agostinho, não lembro qual, onde ele discute esse problema da interpretação. E ele fala das passagens obscuras, né? Mas ele coloca um problema interessante lá, que é a relação da parte do todo. E para dirimir esse problema, nós temos que nos pensar essa parte, né, a partir da totalidade da obra, né, da Bíblia, no caso. Tá? Então, essa dimensão foi Agostinho, né, digo, a tradição hermenêutica incorporou essa perspectiva de Agostinho. Mas aí a gente vê muito a questão, vamos dizer assim, de que toda a hermenêutica, né, tradicional, ela tinha uma relação com o texto, vamos dizer assim, com o conteúdo do próprio texto. Né? Então, nós tínhamos lá três hermenêuticas, assim, cada uma com um texto diferente a ser interpretado. A exegese bíblica, depois tínhamos, então, a, a jurisprudência, né? E a filologia clássica. Então, a gente poderia dizer assim que o próprio horizonte hermenêutico tradicional é um horizonte em que o objeto está mais importante, né? E com
Schleiermacher vai haver, né, embora ele não tenha plena consciência disso, né, e só o Dilthey vai ter consciência dessa espécie de revolução copernicana, mas, veja, aí nós temos Descartes também, né, que muda o escopo, né, quer dizer, no fundo, o sujeito é o doador do sentido das coisas para os modernos. E aí, me parece que dentro desse contexto moderno, é claro que o Schleiermacher é do século XVIII, aí me corrijam, o XIX. Aí eu não vou saber dizer assim, tá? Depois vocês me corrijam. Mas ele coloca o seguinte, ele diz o seguinte, que no fundo a má compreensão não é um problema das passagens, mas ela é uma má compreensão sempre você não compreende bem. Então há uma espécie de universalização do mal entendido, né? Não é só nas passagens, mas sempre, e claro, é, como a gente, na hora que vai interpretar, a gente está sempre equivocado, há uma espécie vamos dizer assim, de uma universalização da má compreensão, né? E me parece que o Gadamer toma essa linha da hermenêutica, ou seja, não é. Aí a hermenêutica se torna universal no sentido de que sempre quando eu vou compreender, eu digo, é, sempre quando eu vou interpretar, já a minha compreensão já está comprometida, vamos dizer assim, tá? Porque eu não tenho total clareza. É um pouco aquela questão da dúvida metódica, se é que a gente pode falar nesses termos assim, né? De que o que me dá a certeza propriamente. Mas eu diria até que, fazendo uma relação aqui, né? Isso está sendo gravado e depois aí vocês podem me destruir aí, mas que há uma espécie de eu não estou dizendo que o solipsismo começa aí, né? Mas de algum modo, sim. A questão da subjetividade nasce aí. E claro que a possibilidade do solipsismo nasce aí. E quando a gente vai dizer o seguinte, eu diria que a própria noção de sujeito contemporâneo é um pouco isso, né? Aí, se vocês lerem, por exemplo, aquela aquela obra do Taylor, né, do Charles Taylor, né, As Fontes do Céu, vocês vão se dar conta lá do da autenticidade, essa noção de autenticidade me parece que está muito presente a todo o processo subjetivo, né, do sujeito que foi constituindo a história da nossa da nossa condição de sujeito mesmo, né? Então, isso está presente. E isso aí é uma questão que não tem como a gente fugir a essa possibilidade de que não há uma compreensão objetivista pura. Né? Sempre é possível interpretação. E eu acho que, sobretudo nas ciências do espírito, e eu acho que o Gadamer retira daí essa problemática, e o Heidegger também. Enfim, nós somos e claro que o Gadamer sob influência do Heidegger. Nós somos seres no mundo, né? Nossa compreensão se dá dentro dos limites do tempo, né? Então não é possível essa possibilidade de, de uma compreensão absoluta, né? Que destrói um pouco essa filosofia da subjetividade. E o Gadamer, então, ele tem ele diz que a dimensão hermenêutica é o, a dimensão fundamental das próprias ciências humanas, quer dizer, de que a nossa própria compreensão é a interpretação. Né? Então, e quando você vai
partir dessa compreensão objetivista, você já cria um processo de alienação. Você não se dá conta de que o seu conhecimento, né, é de algum modo limitado. E aqui eu queria exatamente frisar esse aspecto, porque me parece que aí é a raiz de todo o problema de muitos juristas. Eles tomam ou leem o Gadamer, né, pensando que e talvez até vinculando um pouco aquela ideia lá do próprio, aquela frase famosa do Nietzsche, né, que diz que não há fatos, só há interpretações. E, quer dizer, eu acho que aí é que está o nosso problema, né? Então, quer dizer, isso nos permite tudo, né? Nos permite. Veja, claro que naquele texto do Nietzsche, é um texto, mas eu queria entender essa frase um pouco dentro daquele contexto, né? De no sentido de para além do bem e do mal, né? É claro, lá ele fala sobre a folha. Ele diz assim, o conceito de folha, de algum modo, quer incorporar todas as folhas. E de fato, em sentido rigoroso, o conceito de folha, ele nunca diz, não é uma tradução do que é a folha. Por quê? Porque cada folha numa árvore, uma folha é diferente da outra. Não é igual. Entende? Então, a frase do Nietzsche é um pouco assim de tentar dizer assim que a gente tem a tendência da igualação, né? Mas isso não funciona na nossa prática de vida. Se a gente não tiver isso, se nós não pensarmos, e aí que no nosso mundo da vida, na prática, que a gente precisa dos conceitos, precisa da linguagem, né? Que tem a sua relação objetiva, a gente não tem como se comunicar. A gente não vai dizer, nunca vai utilizar o conceito de folha, porque ele sempre é uma abstração do que é a folha. Então, no sentido rigoroso, a gente poderia dizer, claro que não há, vamos dizer assim, que todo fato é interpretado no sentido rigoroso, né? Mas conta a nossa interpretação, mas ela não é um fundo sem fundo, essa interpretação, né? O fundo é nosso mundo da vida. A partir dele é que as regras são válidas, que a linguagem é válida, né? Então, a gente tem um solo. E aí, eu acho que a gente tem que entender, na interpretação jurídica, que não se pode cometer arbitrariedade, né? E com isso, também não se quer ser positivista, mas tentar entender corretamente, né? Onde a interpretação entra, né? Onde realmente, porque me parece que o Dworkin ele trata muito mais dos casos difíceis. Aí sim é que a nossa hermenêutica precisa dar conta, né, de casos que não estão previstos, né? Mas não fazer um pan-hermeneuticismo e, claro, no caso aí o professor Lênin Streck bate muito nesse ponto, né? E a gente poderia dizer que, e aí não tem objetividade, então é só a nossa pré-compreensão, como o Gadamer. Não, o Gadamer não pensa isso. Ele diz, exatamente essa é a função crítica da hermenêutica, o fato de você ter consciência que você tem pressupostos, né? E se dá conta deles. É isso que permite que você entre no texto e diga, puxa vida, os pressupostos que eu tinha há uns tempos atrás era esse. Agora eu leio esse texto e vejo assim, cara, como eu era burro naquele tempo, eu achava isso, agora estou pensando outra coisa. É claro, você evoluiu, né?
você vê que o texto está te falando mais. Então, e não há uma interpretação absoluta, né? Cada vez que eu entro, eu me enriqueci de outras leituras que eu fiz e tudo mais. Essa é a percepção e essa é a crítica. Então, não é. E o subjetivista, vamos dizer assim, ele seria uma espécie de. Seria o Jack Stripador ali, né? Certo? Seria o cara aquele que matou 71 pessoas lá numa ilha e depois ele disse que virtuosamente matou um grupo de marxistas, né? Ou seja, que ele estava fazendo um bem. Olha a interpretação do cara e imagina a situação que a gente se encontra hoje de superinterpretação desses olavistas aí de direita, né? E esse negócio está entrando no direito. Esses dias eu fui ver um vídeo onde o título da conferência o título do congresso, deixa eu ver se eu lembro, mas era sobre globalismo. E eu digo assim, meu Deus do céu, os juristas falando sobre globalismo. E quem estava nesse congresso? O nosso ministro das Relações Exteriores. Globalismo. Então vocês veem, essa gente está no poder, cara. Então nós estamos num inferno sem limites aí. Tá? Bem, no fundo, eu acabei quebrando todas as regras aqui, né? Eu pensei em talvez ler o texto aí e, e acabei não fazendo porque eu achei que seria melhor, talvez, assim, tentar dar uma exposição geral, assim. E exatamente a minha pergunta era tentar fazer um pouco, aproveitar as contribuições de todos vocês aí, né? Tem juristas aí e deixar um pouco aberto o debate, né? Para que vocês possam fazer perguntas. Mas assim, né? Dentro dos meus limites aí, se eu puder responder, eu respondo. E como vocês, como eu já informei, assim, eu não sou eu não tenho um trânsito muito grande dentro dessa área jurídica, mas eu estou me aproximando. E é um assunto que eu quero aprofundar e possivelmente numa outra ocasião aí eu venho com uma posição mais fundamentada, mas eu passei um pouco o lastro assim dessa problemática que eu vejo acontecer atualmente, né? E como é importante a gente estudar, né, essas questões para também se posicionar, né, diante da sociedade. E eu acho que o Riquer tem uma contribuição importante, né? Obviamente pode assustar isso, né? Dizer assim, eu coloquei como uma hipótese, será que o Riquer tem uma hermenêutica jurídica? Sim, a gente poderia dizer assim, ele tem uma hermenêutica geral, né? A partir do qual a gente pode. E ele tem uma contribuição para a hermenêutica jurídica nesse texto especificamente, né? Mas eu acho que também tem um outro modo pensar como a hermenêutica do Riquer pode servir, e serve muito. E veja essas balizas que ele dá nesse texto aí, dizendo o seguinte, de que, de que nós temos que não pode, né, entrar aí essa espécie de solipsismo na interpretação. Né? E o Riquer é o grande defensor disso. Porque muitas vezes me parece que o Gadamer não possibilitou essa visão mais crítica da hermenêutica. E o Riquer diz, não, nós temos que ser críticos em relação à hermenêutica, porque podemos cair nesse pan-hermeneuticismo,
né? De pensar a nossa pré-compreensão, então vale tudo, tá? Eu diria que nem o Gadamer pensou desse modo, e o Riquelme parece que aprofunda, porque ele pensa a hermenêutica crítica aí, né? No sentido de que tem que sair um pouco desse âmbito ontológico, tá? Para um âmbito crítico, né? E esse âmbito crítico, ele se dá, assim, por exemplo, a partir da apropriação do Habermas, né? Certo? De, de que nós temos que... E também, eu acho que isso, sobre tudo isso, né? A questão da explicação, né? E o Ricoeur leva a sério isso, porque a tradição que ele se defrontou na França, ele viveu o auge do positivismo francês, né, ou o neopositivismo. Eu chamo assim o estruturalismo. O estruturalismo foi, na França, um neopositivismo que entrou dentro das áreas das ciências humanas, aí, entende? Inclusive em relação à, à interpretação de textos, né? Que colocava assim, por exemplo, Levi-Strauss, né? O Ricoeur tem uma contribuição importante para a crítica da hermenêutica. E veja, ele não é contra o estruturalismo, né? Ele é contra uma dimensão do estruturalismo, tá? E não porque ele mesmo se acerca do estruturalismo para utilizar dentro da sua hermenêutica. Então, esse aspecto, e ele sempre diz que o estruturalismo introduziu um modelo nomológico para a leitura de textos, né? Então, que permitiu ah, então uma visão mais crítica da própria hermenêutica. E a gente não pode deixar de mencionar isso, né? E isso nos permite também romper um pouco com essa visão, porque eu acho que dentro dos intérpretes da hermenêutica, sobretudo da hermenêutica jurídica aqui no Brasil, logo vão para o. Mesmo o próprio Leno Streck, ele fala de Gadamer, ele fala de Gadamer, ele fala de Gadamer. Claro, pela influência que ele tem lá com o direito na Unicinos, que tem uma relação muito forte com o Roden, né? Mas o Roden também está fazendo já uma discussão com o Ricoeur, né? E o Vanderlei é a testemunha disso, né? Mas eu acho que, inclusive, possivelmente, futuramente, eu quero ver se eu escrevo um livro sobre hermenêutica jurídica, pensando um pouco essa contribuição do Ricoeur para pensar, primeiro, a hermenêutica como hermenêutica crítica, e depois também como pensar esses novos intérpretes do direito que ele já faz menção nesse artigo lá da interpretação e argumentação.